Olá, meus amigos do canal History of Science, da Universidade de Coimbra e Aveiro. Meu nome é Roberta Gurgel-Aze, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia experimental e doutora em educação. Desde o início dos anos 2000, pouco depois de eu ter entrado como professora da Faculdade de Educação da Unicamp, eu comecei a estudar uma teoria da psicologia que chama Teoria Social Cognitiva, cujo formulador foi o professor Albert Bandura. O professor Albert Bandura era um psicólogo canadense de nascimento, que teve a sua educação básica realizada no Canadá. Ele era de uma família de imigrantes e depois de fazer a faculdade de psicologia na University of British Columbia, ele foi para os Estados Unidos, para a Universidade de Iowa, estudar o mestrado e o doutorado. Isso é um detalhe importante, só para contar um pouco que, como um estudante imigrante, um estudante estrangeiro, ele não pôde usufruir de nenhuma condição de bolsista, de bolsa de estudos, e então ele trabalhava enquanto estudava. E isso faz alguma diferença na informação para o ouvinte, porque, na verdade, é, essa história que ele foi construindo desde da sua infância, ela vai refletir nos estudos que ele faz posteriormente, que é, na verdade, é, a ideia central da teoria dele é que nós humanos somos agentes, né? Nós podemos interferir nos cursos de ação das nossas vidas. Não totalmente, a gente não decide tudo e a gente não realiza tudo, mas, na verdade, a gente tem uma condição parcial, né, de interferir nos cursos de vida que a gente constrói e vivencia. E muito do que ele foi teorizando e experimentando, eu vou contar um pouco do que ele o fez fazendo reflexões, inclusive, sobre a própria trajetória. Inclusive, ele tem artigos e tem até capítulo autobiográfico, onde ele ilustra como ele foi refletindo na construção da teoria social cognitiva, junto com as vivências que ele foi passando, né, que ele foi vivenciando. Bem, então, assim, ele era este pesquisador que nasceu no Canadá e migrou para os Estados Unidos e lá ficou, desde que ele acabou o doutorado. Ele terminou o doutorado em 52, fez um ano de uma residência que eles tinham lá, e em 1953 ele começou a trabalhar na universidade, ensinar na Universidade de Stanford, na Califórnia. E nunca mais saiu de Stanford, morreu em 2021, recentemente, portanto, tendo trabalhado a sua vida inteira em Stanford. Não que não tenha tido outras oportunidades, mas, na verdade, assim, ele sempre disse, né, do prazer que era trabalhar em Stanford, e lá ficou. Eu tive oportunidade de encontrar com ele algumas vezes e até de fazer um estágio de 3 meses em 2014 com ele, que foi uma coisa muito bacana. Ele já era um professor aposentado, que ainda estava ativo, né, mas aceitar foi realmente um privilégio. Mas tudo isso para dizer do compromisso dele com a formação dos outros, com a pesquisa, com o avanço da ciência e com a melhoria humana, né? Eu vou tentar contar algumas coisas que ele fez, mas elas são só alguns recortes. Um dos aspectos pelos quais o Bandura foi muito conhecido localiza-se na década de 60, portanto, assim, no início da carreira dele, quando ele queria estudar, ele estudou os processos de aprendizagem, né, observacional. Ele questionava um pouco o modelo de aprendizagem por consequências, como sendo a única explicação que a gente tinha para a aquisição de comportamento novo. Então, o que ele acabou fazendo foi um conjunto de estudos importantes que permitiram com que ele mostrasse, né, e desenvolvesse uma teoria sobre a aprendizagem por exposição a modelos. E o que é uma aprendizagem por exposição a modelos? Se a gente for falar no senso comum, é que a gente aprende vendo, né? A gente vê o que acontece com os outros e isso
afeta, né? A gente passa por um processo de reflexão, enfim, por uso da cognição e acaba aprendendo o que a gente viu. Isso hoje parece uma coisa muito simples, mas à época foi muito revolucionário. E tem um detalhe associado a esses estudos dele que lhe custaram sempre uma fama de alguém que estudava comportamento agressivo. Ele até escreveu um livro sobre agressão, mas por que que isso aconteceu? Porque esses estudos, quando ele queria entender a aquisição de um comportamento novo por exposição, por observação, ele fez estudos com crianças, que eram muito comum à época, né? Porque as crianças estão no início de sua trajetória e, portanto, o repertório delas é mais simples. E eles então fizeram estudos de aquisição de comportamento agressivo. E eles usavam como ferramenta no desenho experimental a presença de um João Bobo, aquele boneco que vai e volta, que a gente bate. E esses estudos dele, do João Bobo, foram ficando muito famosos, a ponto de um dos estudos integrar o livro de 40 experimentos que mudaram a psicologia, né? Então, assim, era uma contribuição bastante inovadora, inédita e com muita repercussão. E quando ele fez essa teoria dele de exposição a modelos, não que ele estivesse negando que a gente é afetado, claro, pela experiência direta que a gente tem, quando a gente executa alguma coisa e o que acontece conosco diretamente. Mas o caminho que ele desenvolveu foi o de aprender vendo. E aí ele tem, na teoria dele, ele desenvolve a explicação de como quais são os efeitos, né, que aprender vendo o que acontece com os outros tem em nós. E aí ele fala de uma aprendizagem observacional, que é quando eu aprendo alguma coisa nova. Uma outra situação, que ele chama de efeito, quando eu inibo ou desinibo um comportamento. No caso da desinibição, eu já tinha um comportamento, mas ele estava inibido e eu acabo ou desinibindo porque estou vendo alguém realizando aquele comportamento. E um terceiro efeito, que é um efeito de facilitação social, né? Quando a gente vê pessoas fazendo, a gente acaba fazendo também olhar para o céu, acabar chorar quando a gente está numa situação mais emotiva, que todo mundo está muito impactado, chorando, enfim. Mas ele fez uma teoria, ele desenvolveu, ele explicou todo o processo que está por trás. Então, essa discussão da exposição a modelos de aprendizagem por exposição a modelos é uma linha de investigação que lhe deu um lugar diferenciado na trajetória dele e na psicologia da época, tanto que nos Estados Unidos ele foi chamado algumas vezes para colaborar o que a gente chama aqui de audiência pública no Senado, na Câmara. Ele também ele participou de algumas situações dessa, porque ele, na verdade, estava usando e entendendo o comportamento construído, né, um comportamento construído de agressão, numa época em que os Estados Unidos estavam passando por muita violência, enfim, tinha lá um momento de interesse social, que na verdade não se perde nunca, né, porque a gente não consegue resolver, mas enfim, isso não entra na conversa. Bandura também estudou o comportamento fóbico, né? Ele tinha a ideia de que assim, o nosso comportamento é construído, e isso permanece, né, na interação que a gente tem com o mundo. E, diferentemente de outros autores, ele explica este modelo de interação sujeito-ambiente por uma lógica que a gente chama de uma lógica triádica, né? Onde a gente considera o ambiente, as minhas condições pessoais, quem eu sou, minhas características, a minha própria história e o comportamento. Então, assim, a gente não vai aqui entrar em detalhes, mas ele tem uma lógica triádica, ele tem uma explicação que passa por três fatores, né, que estão interferindo na construção do comportamento de cada um. Quando ele faz esta lógica, é daí que ele diz que a gente no sentido de que a gente pode interferir. Então, a gente reflete sobre o que acontece com a gente consegue planejar eventos futuros, a gente avalia o que aconteceu conosco, as nossas autorreações. Então, ele tem toda ali uma descrição das características que nós humanos trazemos
e usamos nas interações que a gente tem no mundo, e ele faz, então, essa explicação por esta lógica, que é uma lógica diferenciada de outras psicologias. Então, assim, a teoria dele vem sendo uma das fundadoras aí dessa visão sociocognitiva, né? Pelo menos do ponto de vista dos autores mais próximos dele. Quando ele pensa essa questão da possibilidade da gente interferir na nossa trajetória, no nosso curso de vida, ele o faz postulando uma ideia de agência pessoal, de uma agência delegada e de uma agência coletiva. Estou situando a questão da agência só para a gente entender que assim, ele não pensa o indivíduo sozinho no mundo, o indivíduo sozinho dá conta de tudo. Não, a gente tem a possibilidade de intervir na nossa história e sempre isso vai ser muito variável, porque tem situações em que o ambiente tem uma determinação muito mais forte do que a minha possibilidade de agência pessoal de interferência. Outra situação é que eu nem sempre tenho todos os elementos para exercer alguma coisa na direção do que é meu objetivo. Então, eu acabo delegando a agência para outra pessoa. Isso a gente faz coletivamente, socialmente, quando a gente, na verdade, vai para a escola e tem professor que ensina, não é o pai que ensina, não é, enfim. É que a gente chama de agência delegada na tradução para o Brasil, lá é proxy agency. E também a gente tem a agência coletiva, que é, na verdade, um esforço coletivo das pessoas para realizar algum objetivo comum. Essa ideia da agência, ela é bastante importante porque ela vai explicando como é que a gente vai construindo a nossa visão do que a gente deve, pode, consegue fazer. Muito da agência está fundada na ideia das crenças de autoeficácia, que são, na verdade, julgamentos pessoais que a gente faz, né, de como a gente se sente, como a gente vê a perspectiva de realização frente a uma situação que nos é desafiadora. E isso passa a ter muita importância na explicação dele, e como eu disse anteriormente, essa ideia da crença nasceu nos estudos de com fóbicos que ele fazia, né, ele e a equipe dele. Que era o seguinte, os mais famosos são, na internet a gente acha várias cenas, são os estudos de fobia de cobra, né? Mas na verdade ele estudou fobia de cães, ele estudou outras fobias, mas o estudo com os fóbicos de cobra foi bastante revelador e foi, na verdade, o início do que veio a ser depois cunhado como as crenças de autoeficácia. Qual era a ideia dos estudos com os fóbicos de cobra? Eram pessoas que tinham fobia, né, uma fobia severa que já estava prejudicando a vida social delas, né, então, ou profissional. E eles tinham ali um programa de psicologia e foram, portanto, ajudar as pessoas a vencer, a enfrentar esse medo. E nos estudos, eles, na verdade, testavam diferentes estratégias. Eles testavam várias técnicas, né, de trabalho com os fóbicos para melhorar a condição e a qualidade de vida dessas pessoas, mas também estavam fazendo isso como uma forma de estudo e de aprofundamento aí da psicologia. E quando eles fizeram, ele desenvolveu um modelo que chama de modelação guiada, que é quando, na verdade, era o psicólogo ou um especialista, alguém auxilia o paciente, né, a enfrentar o seu medo, mostrando como fazer as coisas, dando informação para dar mais segurança para a pessoa, porque aí ela deixa de ter tanto medo, fica conhecendo como funciona, né, aquele objeto fóbico, no caso das cobras, como é que as cobras funcionam, quando que elas atacam, enfim, tinha lá uma série de informações. E, ao desenvolver esse modelo de moderação guiada, eles faziam algumas perguntas antes dos fóbicos entrarem, por exemplo, na sala. Vamos imaginar que tinha assim, uma cobra numa caixa, num canto da sala, e eles perguntavam lá do lado de fora, por meio de um visorzinho, quanto você acha que você é capaz de entrar nessa sala e ficar na sala durante 5 minutos com essa cobra presa lá? E aí eles faziam várias perguntas para
e testando aí o grau de um tipo de confiança específica, né? Qual era a crença da pessoa sobre a possibilidade dela executar determinada ação naquele momento. E depois eles colocavam as pessoas em situações, nas situações reais, né, relacionadas àquelas perguntas. E também treinavam as pessoas a enfrentar o objeto fóbico. Só para resumir, então, isso mostrou, né, o que as pessoas diziam que elas conseguiam era o que elas se aproximava muito do que elas faziam de fato. Então, ali, nesse movimento, nessa década aí de estudos das fobias, é que se cunhou a ideia de crença de autoeficácia como essa capacidade, né, esse julgamento que a gente faz sobre a nossa capacidade de enfrentar determinadas situações desafiadoras em direção a um objetivo que a gente almeja. É claro que muitas vezes eu não sou autoeficaz, mas eu posso, ao perceber que eu não sou, eu posso criar condições para que eu possa enfrentar melhor essa situação no futuro. E essa ideia de crença de autoeficácia foi desenvolvida um pouco mais de profundidade, e aí, assim, de onde como que a gente constrói essas crenças que às vezes até nos imobilizam frente a algumas situações? Elas vêm da nossa própria experiência de, de, de vida, né? Pelo sucesso, pelo fracasso, pelas formas como as pessoas comentam, avaliam, nos ajudam a significar o que aconteceu. Vem pela persuasão verbal e vem também pelos estados afetivos que a gente enfrenta e que a gente percebe quando está frente às diferentes situações na vida. E o que é mais importante, elas afetam alguns processos nossos, que são os processos cognitivos, afetivos, seletivos e motivacionais. Se uma pessoa é mais autoeficaz, tem uma coisa que eu preciso falar, que eu esqueci, isso é importante para entender a ideia dos processos. As crenças de autoeficácia, elas foram fundadas e cunhadas dentro do contexto do estudo com fóbicos, mas elas, na verdade, servem para tudo na nossa vida. Elas são, na verdade, um julgamento pessoal, um pensamento específico que a gente tem, uma crença específica que a gente tem e que a gente usa o tempo inteiro. E o que é importante é que elas são de domínio específicos. Então, assim, o que quer dizer isso? Olha, eu me sinto muito autoeficaz para jogar basquete, mas eu me sinto pouco eficaz para dança de salão. Esse, aliás, é um exemplo que ele dava sempre. Isso não se confunde com autoestima, né? Quer dizer, eu não estou me desvalorizando porque eu não dou conta de fazer, dançar bem, se isso não é uma coisa tão significativa. Mas o fato que importa é que, assim, a crença mais forte, mais robusta, nos permite ter mais resiliência frente a fracassos, né? A manter o nosso esforço, a nossa atenção na situação. Enquanto que se eu, por exemplo, já não me sinto tão eficaz, eu tendo a evitar me envolver em determinada direção, escolher uma profissão. É muito comum, por exemplo, uma crença baixa em matemática, né? Então as pessoas depois constroem o discurso, não, eu nem vou para essa área porque é difícil, enfim. Muito das nossas escolhas, elas estão pautadas nessas crenças que a gente tem a respeito de nós mesmos, né? Então, nesse sentido, essas nossas crenças afetam, né, como a gente constrói cenários de futuro, como a gente se sente, se a gente tem maior ou menor vulnerabilidade a estresse e depressão, por exemplo, o que a gente escolhe fazer, se a gente vai para trajetórias mais desafiadoras, tarefas mais desafiadoras ou não, e também quanto esforço e persistência a gente coloca, isso tudo está relacionado dentro dessa teoria, na visão que a gente adota, com as crenças de autoeficácia. E antes de terminar essa conversa com vocês, eu gostaria rapidamente de contar um aspecto que quando eu estive lá em 2005, eu percebi, eu descobri e fui estudar um pouco mais, que é não sei que palavra melhor expressa, mas é a contribuição de Bandura para mudanças macrosociais. Né? O que isso quer dizer? Vou contar uma outra historinha bem rapidinha. Quando o Bandura um dia foi procurado, o Bandura contava isso, né, várias vezes, mas ele foi procurado por um diretor de televisão do México chamado Miguel Sabido,
E o Miguel Sabido disse para ele: Olha, eu vi seus trabalhos, era de modelação que eles falavam, ele falava principalmente, essas suas ideias têm me ajudado a trabalhar melhor na TV. Para resumir a história, Sabido, Bandura e o Population Media Center fizeram ali uma parceria que, na verdade, acabou criando um modelo de planejamento, de intervenção para mudanças macrosociais, né? E aí, assim, esse modelo passa a ter um modelo teórico que vinha ali do Sabido, que trabalhava com televisão, o modelo teórico era de Bandura, o modelo de tradução e implementação, né, da lógica para sair da teoria para ganhar recursos audiovisuais, que era o modelo de tradução e implementação do Miguel Sabido, e um modelo de difusão social, que é a Population Media Center, uma, uma instituição que trabalha muito com a questão dos direitos humanos, da melhoria das populações, e faz um trabalho belíssimo. Então, eles fizeram, e quando esse tipo de trabalho, né, de interferência, passaram a acontecer, eles passaram a acontecer assim em novelas, em programas de rádio, em histórias em quadrinho. Quem tiver curiosidade, vá lá no site do Population Media Center, que tem muita coisa. Mas eu só queria fazer um destaque que nem sempre a gente sabe do alcance de uma teoria. E eu mesmo me surpreendi à época, quando eu estava lá sentada na sala do Bandura, e ele me puxa para me mostrar essas aplicações, né, e implicações, e me fala que nas novelas brasileiras já tinha segmentos, né, de um trabalho que vinha dessa lógica do Population Media Center. E aí depois eu fui achar um trabalho dele, de 2006, onde ele comenta que 4 novelas brasileiras tinham recebido segmentos para trabalhar os temas da saúde sexual, reprodutiva, sexualidade e relações de gênero. E isso aconteceu em alguns capítulos da Malhação, Agora que São Elas, Mulheres Apaixonadas e Anjo Mal. E depois também aconteceu novamente naquela novela Páginas da Vida, que foi veiculada entre 2006 e 2007, e ali, inclusive, no artigo, tem dados de acompanhamento do que estava acontecendo com as mulheres brasileiras, e tem dados revelando que várias mulheres entrevistadas começaram a cuidar mais da saúde, a ir ao posto de saúde e tal, em função da exposição ao modelo que estava sendo exposto pela novela. E isso é bacana porque, na verdade, no modelo, quando você planeja uma intervenção, por exemplo, você usa eles usavam a questão da mídia, principalmente na Páginas da Vida, eu acho que eu vi 1 ou 2 capítulos, mas eles conectavam as pessoas, né, os assistentes, com o sistema social, com o mundo pessoal. Então, assim, sempre tinha alguém dando depoimento, enfim. Daí isso explica um pouco a lógica de como garantir mais efetividade quando a gente quer mudar o comportamento de alguém, está usando um recurso audiovisual, e eu espero sempre que seja para a melhoria humana, né, que é o que o Bandura dedicou a vida dele fazendo, pensando na melhoria das pessoas, das condições das pessoas com vulnerabilidade, enfim. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.